nossos amigos que nos acompanham através das redes sociais. Seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está nesse canal, quero dizer para você que o nosso desejo é que você se sinta em casa, porque este canal não é um lugar simplesmente de curiosidades, mas aqui nós vamos apresentar a verdade que Jesus gostaria de apresentar para você. Então fique conosco e obrigado por estar mais uma vez nos prestigiando. Mas o momento agora é onde nós iremos abordar um tema extremamente importante, que vai tratar do comportamento do homem. Algo que tem se perdido ultimamente na sociedade também. E eu fiz algumas pesquisas e eu achei interessante que, devido a todo aquele abuso que teve através do homem, tá maltratando e agindo de maneira errada com as mulheres, desde a época ali de Jesus até há pouco tempo atrás, isso criou uma revolução em cima de uma ação. A ação errada do homem criou uma revolução da mulher. E a mulher começou a crescer. Mas o que mais me impressionou é que quando a mulher começou a crescer, o homem começou a diminuir. O homem não se impôs. Até parece que o que ele queria era entregar a bola mesmo. E hoje em dia nós conseguimos aí ver vários lares que é dominado pela mulher. Que é a mulher que gerencia tudo, é a mulher que determina o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E tem até algumas piadinhas, que surgem aí, que às vezes os homens falam assim: lá em casa é eu que falo mais alto. A mulher fala: vai lavar roupa. E eu falo: vou, mas mais alto do que ela fala. Vai fazer aquilo, estou indo. E assim é muitas vezes o que tem funcionado, assim é que tem funcionado muitas vezes o matrimônio. Mas isso também é errado. Isso também é errado. Não deu tempo de eu ler um texto, eu só vou citar aqui ele, que lá em Pedro fala assim, que as mulheres mais idosas, elas devem ensinar as mulheres mais jovens, as moças mais jovens, a serem submissas aos maridos, a se submeter aos maridos, a serem boas donas de casa. Então, o problema hoje pode ser que está na nossa criação. Da mesma maneira, os homens também estão com essa dificuldade. Tem muitos homens que são criados pelas mães. Infelizmente, aquele matrimônio esteve errado, foi formado de maneira errada, o homem foi embora e é a mãe que cria aquele filho. É a mãe que educa aquele filho. E aquele filho ele cresce com várias dificuldades que depois ele vai também transmitir para a sua família. Então, eu quero dizer algo para vocês aqui e vamos começar por esse princípio, que é extremamente importante. Nós, homens, eu queria que vocês escrevessem isso, quem tiver com caneta e lápis aí. Nós precisamos aprender a ressignificar o nosso passado. Porque tem homem de 50 anos que tem a atitude do menino de 10. Porque às vezes ele teve um trauma aos 10 anos de idade com o seu próprio pai ali e ele não consegue passar daquele trauma. Isso é tão real e verdadeiro, que tem pessoas que quando você vai apresentar Deus para ele como pai, ele cria um bloqueio. Ele cria um bloqueio, porque a relação dele com o pai foi tão desgastante que ele não consegue entender mais o que é isso. Então esse filho provavelmente vai ter problemas na sua masculinidade, vai ter problemas no seu lar, porque ele não sabe como se comportar dentro de um lar, ele não sabe como ser um homem de verdade. Eu disse aqui no primeiro momento que o homem é quem fecha a porta da casa, não é a mulher que fecha a porta da casa. O homem é quem troca a lâmpada. O homem é quem resolve os problemas do lar. Você, homem, precisa ocupar a sua posição. Isso é extremamente importante. Nós precisamos entender que a nossa posição, ela não tem que ser ganha simplesmente por eu erguer o tom da voz, ou por eu bater no peito e falar: está escrito lá, Efésios 5. A nossa autoridade tem que ser ganha não só pela fala, mas pelo comportamento. Todo líder ou todo bom líder, ele mostra como faz, ele não somente fala. Porque falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Nós não estamos falando aqui? Estamos, não estamos? E outra coisa que eu quero dizer, às vezes você não tem no seu lar o casamento que você gostaria de ter, é porque você ainda não aplicou aquilo que você já ouviu há muito tempo.
Porque quantas reuniões que nós já ouvimos falando sobre família, eu não sei quantos de vocês aqui que já foram em encontros de casais, e ali eles realmente explicam todos os detalhes praticamente. Isso que eu estou falando aqui, eles podem falar com muito mais propriedade. Mas por que nós ainda não alcançamos a mudança que nós queremos no nosso lar? Porque nós não aplicamos o que aprendemos ali. Se você for simplesmente um mero ouvinte, você nunca vai alcançar aquilo que você deseja. E você precisa entender uma coisa, homem, você precisa entender uma coisa. Você tem que transformar o normal. Aprenda isso. Transforme o normal. Qual que é o normal da sociedade hoje? O normal da sociedade hoje é ser um homem que tem reservas com a esposa. Muitas vezes você não fala que a ama, porque isso parece um negócio assim meio babento. Não é ou não é? Ellen White fala assim que muitas mulheres desceram à sepultura sem saber qual era a afeição que seu esposo tinha por elas. E sabe o que eu acho mais extraordinário sobre isso? E aqui vocês já vão começar a levar ripada. É que na hora de conquistar, nossa, nós somos profissionais. É compra ursinho, é leva flor, é passeio para tudo quanto é lado, é palavras carinhosas. Muitas vezes, não sei se tem alguém aqui que já fez isso, fica na frente do espelho até treinando, gesticulando para ver qual que é o melhor sorriso para combinar. Por quê? Porque quer conquistar. Agora parece que depois que nós conquistamos, aquelas afeições vão tudo embora. Depois que você casa, que assinou o contrato ali, parece que acabou. O casamento, ele deve ser o começo do amor e não o fim. E por que eu reservei essa parte para o homem? Porque se você é o cabeça, se você é o líder do seu lar, você tem que ter responsabilidade e manter o seu casamento no primeiro amor. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. E nós, essa sociedade do qual nós estamos vivendo, onde não tem homens, mas tem menininhos e garotinhos que pensam que são homens, está sendo treinada para resolver os problemas de forma instantânea. Então, quando quebra algo na relação, quando você tem um problema com a esposa, então você é treinado agora a trocar de esposa. Porque é instantâneo, o problema resolve rápido, você não precisa consertar. Você vai lá e troca. E tem muitos que têm feito isso. E é triste o que eu vou falar, mas inclusive dentro do povo de Deus. Então nós temos que prestar muito atenção nisso. Tudo aí fora tem treinado você para querer as coisas instantâneas, rápidas. Hoje em dia, olha para vocês verem. Quando nós olhamos aí para os meios de comunicação, Instagram, Facebook, WhatsApp e também o YouTube, nós vamos entender que antigamente não tinha aquele local onde você postava videozinhos curtos. Mas eles entenderam que o povo está cansado de vídeos compridos. Então eles colocam os vídeos curtos e bem objetivo, onde só mostra o resultado, não mostra o processo. A internet está cheia de famílias sorrindo. As melhores roupas, os melhores carros, as melhores casas, as melhores viagens. E eu e você começamos a se alimentar daquilo e de forma imperceptível começamos a querer viver aquilo. E aí nós esquecemos que tudo na vida existe o processo, que te leva de onde você está para onde você deseja chegar. E isso não é diferente dentro da igreja. Isso não é diferente dentro do nosso matrimônio. A serva do Senhor, ela relata, eu estou citando aqui, mas depois, se vocês quiserem, eu passo o PDF para vocês e vocês podem ler todos esses textos na íntegra, tá? A serva do Senhor relata que a maioria das pessoas não estão unidas quando se casam, mas leva um período, um grande tempo para se unirem verdadeiramente, para se amarem verdadeiramente. Sabe por quê? Porque aquele negócio de amor à primeira vista, aquilo lá não existe. Pode até existir paixão à primeira vista, mas amor à primeira vista não, porque amor é fruto de relacionamento. Nós precisamos parar de ficar pensando que existe, dentro da palavra de Deus, da vida real, Hollywood, os filminhos de Hollywood, onde tudo dá certo, onde no final o casamento tudo funciona. Isso não é real. Precisa de ter o seu empenho para as coisas funcionarem. E homem, você é o principal responsável para as coisas dar certo no seu matrimônio. Principal responsável. A palavra de Deus fala para nós em Efésios 5,
que o homem, ele é o cabeça, correto? A cabeça faz parte do quê? Do corpo. Então Deus está comparando ali o matrimônio, a família, como o quê? Como um corpo. Dentro da cabeça tem a mente, tem o cérebro. É isso? Sempre confundo cérebro. Então o que acontece? É daqui onde que manda os sinais para o corpo. Então o homem, sendo cabeça, ele tem que organizar o corpo. É um dos papéis dele. Organizar o corpo, pensar, agir, né, raciocinar. Agora já parou para pensar? Se a sua mente manda você mexer o braço, você mexe a perna, que bagunça que não ficaria isso? Então você precisa aprender a organizar as coisas. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E a mulher representa o coração. Então, isso é extremamente importante você entender, porque mesmo que você tenha uma morte cerebral, o corpo ainda fica vivo, porque o coração ainda bate, ainda que é debilitado, né, por maquinários, mas ainda bate. Mas se você tem uma morte do coração, o corpo vive? E se eu dizer para você que nós, como cabeças, estamos matando o nosso coração? Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. E se eu dizer para você que a serva do Senhor fala que a maioria das enfermidades que tem no lar, muitas vezes é por causa da conduta e do tratamento do marido? Vocês vão ficar surpreendidos com isso ou vocês já sabem disso? Sim ou não? Sabem? Erga a mão quem sabe. Amados, presta atenção, a palavra de Deus fala que ninguém que ama o seu próprio corpo, ele vai furar o corpo, ele vai bater, ele vai se machucar. Então, como que nós, como cabeça, estamos matando o nosso coração, que é a nossa esposa? Através das nossas atitudes, das nossas condutas. Não se importamos com o que importa para elas. E eu queria agora convidar você, homem, para entrar dentro da sua história. Você lembra, e agora eu quero trazer aqui a memória de vocês. Vocês lembram quando você viu a sua esposa pela primeira vez? Aqui está do seu lado aí, você lembra ou não? Por que aqui tem um silêncio aqui? Olha, eu não quero que vocês façam um complô e me peguem na porta, mas eu não vou poupar. Eu faço parte dessa equipe que vocês também fazem. Vocês lembram quando vocês viram ela a primeira vez? Eu acho que estão com medo de falar que não lembra e já levar, ó. Lembra? Olha aí. Vocês lembram que quando vocês andavam de mão dada, chegava a mão suar? Lembram ou não? Vocês lembram que quando vocês viam aquele sorriso, o coração parecia que ia sair pela boca? Sim ou não? Lembram ou não? Que você tinha satisfação de estar junto, que se marcava 7 horas para chegar na casa dela, você ficava assim, 6h30, já ficava assim, querendo chegar até antes. Dava um abraço, ficava tonto, né? Quando chegando a hora de ir embora, começava a doer o coração. Veja, eu namorava a minha esposa e eu morava em Umuarama, depois eu mudei para a cidade de Martinópolis, interior de São Paulo. E ela morava em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Então, quando eu morava em Umuarama, era 120 quilômetros mais ou menos. E aí, quando eu mudei para Martinópolis, nós já éramos noivos, eu mudei para lá para me poder desenvolver. Eu tinha uma empresa, eu vendia material para dentista, era uma dental. Então, nós atendíamos ali Umuarama, Paraná e também a região de Prudente. Então, eu decidi ir para lá, porque era melhor. E meu avô estava lá também, eu sou muito apegado ao meu avô, né? Ele é a minha referência de homem, já que eu fui criado por ele e pela minha mãe, né? Meu pai se foi mais cedo. E o que acontece? E quando eu saía de viagem, olha, eu não vou falar que vocês devem fazer isso, mas eu chegava a dar 200 por hora no carro. Eu tinha uma curvinha que passava de Guaíra ali, e é uma baixada e uma subida. Algumas vezes eu dei 205 no carro. Não faça isso, jovens, isso foi errado, claro que foi errado. Mas eu estava ali, né, com aquela angústia de ver a namorada, e era uma satisfação imensa. Agora, o que eu não entendo é que quando passa o tempo, parece que essa vontade de ver a companheira, ela vai diminuindo. Eu não sei se é porque dentro do matrimônio existem algumas situações que começam a fazer você perder aquele desejo de estar próximo da companheira também, né? Então, muitas das vezes, quando dá 4, 5 horas da tarde, o que o marido menos quer é chegar em casa.
Porque começou a perder aquele prazer de estar com a esposa. Começou a perder aquele encanto, aquela satisfação de pegar na mão, aquela satisfação de apresentar para todo mundo: essa é a minha namorada, ó, tá vendo? É minha namorada. Quando fala que a mulher é a coroa significa também ali poder e legitimidade. Então, mostra que você conquistou a pessoa que você amava. O homem precisava da mulher. Por isso que Deus falou: não é bom que o homem fique só. E eu quero pegar nesse ponto com você, homem. E você que nos assiste também pode estar com o mesmo problema. Você não tem mais aquela afeição que você tinha pela sua esposa. O primeiro amor se foi. Você não mais a ama como amava antes, devido a todos os problemas, todas as circunstâncias da vida. E eu não sei qual que é a sua dor, qual que é a sua ferida. Eu não sei qual que é as estradas que você tem trilhado, quais os problemas que você tem enfrentado, mas eu sei qual é a sua responsabilidade frente a Deus no matrimônio. A palavra de Deus fala para mim e para você, lá em Apocalipse, quando está fazendo referência à nossa vida espiritual, na primeira igreja, que era a igreja do primeiro amor, ali Cristo tem uma repreensão. Vocês lembram qual é a repreensão para a igreja do primeiro amor? O que eu tenho contra ti é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Agora, amados, como diz o pastor Benjamin, graças a Deus que tem um mas nessa história também. Então, mas eu tenho um conselho para você. Apenas reconheça onde você caiu e volte a praticar as primeiras obras, as primeiras coisas que você praticou quando tinha o primeiro amor. Assim é no matrimônio. Se você não ama mais a sua esposa, você tem que voltar a praticar as primeiras coisas. Eu acredito que 99% dos homens, eles não têm coragem de falar para a esposa que não ama mais ela. E não é sensato mesmo. O correto, se você chegou nessa situação e você entende, é você transformar ou resolver a situação dentro do seu coração e voltar a amá-la. É difícil, mas é possível. Se Deus tem condição de ressuscitar um morto, quanto mais ressuscitar um matrimônio, um amor dentro do meu coração. Sabe, nós gostamos muito daquelas histórias bonitas que contam que o homem nunca abandonou a mulher, que a mulher nunca abandonou o homem, mas quando na realidade nós entramos na história, nós queremos pular fora do barco. É muito fácil você resolver o problema do matrimônio do outro. Mas e quando o problema é no seu matrimônio? E quando o problema é no seu coração? Sabe, eu conheço a história e ela é verídica, e eu vou contar para vocês agora, de um homem macho. Esse é o padrão bíblico. Esse homem trabalhava no Banco do Brasil, ele era gerente do Banco do Brasil, esse homem é adventista, tá? Não vou expor o nome, mas ele era gerente do Banco do Brasil. E o que aconteceu? Não foi algo que ele planejou, foi algo que foi acontecendo. Vocês já foram no banco? Vocês conseguem ver que lá no banco coloca só as secretárias lá, as moças que estão lá, tudo bem vestida, elegante, perfumada. Claro que na casa delas não é assim, né? Mas ali elas estão tudo assim. Então aconteceu que ele começou a conversar com aquela secretária, e eles foram se aproximando, e quando ele foi entender, para resumir a história, ele estava apaixonado por aquela mulher. E ela também estava apaixonada por ele. Então o que esse homem que é macho fez? Chegou em casa e falou para a esposa dele: olha, eu tenho que te contar um sério problema. E o problema é qual? Eu não quero apanhar das mulheres aqui. E o problema é qual? O problema é que, sem eu ter intenção, eu acabei me apaixonando pela secretária do banco, e ela acabou se apaixonando por mim. Mas eu quero salvar o meu pensamento, o meu casamento. Eu quero agir segundo o quê? Princípio, não segundo o meu sentimento. E eu vou sair do banco. Possivelmente nós vamos ganhar 1/3 do que nós ganhamos. Não sei nem como nós vamos pagar as contas, mas eu quero salvar meu casamento. Agora, aquele homem que era um homem macho, ele tinha uma mulher sábia. Sabe o que a mulher sábia falou? Vamos embora amanhã. Entendeu? Pegou a família e foi-se embora. Salvou o casamento, irmãos. Está com a família, está feliz, ama a esposa novamente. Por quê? Porque voltou a praticar as primeiras coisas. Isso é importante. Se você, marido, deixou de levar flor para sua esposa, volte a levar.
Quando você vai chegando em casa, e eu quero dizer algo para vocês agora, que eu vou até... Nossa, está até desligado ali ainda. Que eu quero até mostrar para vocês que esse é o foco nosso, tá? Bom, além das palavras, ou seja, não adianta só falar. E ali está o exemplo de Caim. Nós vamos falar daqui a pouco do exemplo de Caim. Mas antes do exemplo de Caim, eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra principal que você, homem, tem que levar daqui hoje, eu quero que você escreva aí. Vai, homem, escreve aí. É treino. A palavra é treino. Você tem que treinar. Você vai ter que desenvolver características de um homem padrão da Bíblia que você ainda não tem. Então, quando você sair do seu trabalho, antes de chegar na sua casa, você já vai começar a pensar: que palavra eu vou falar para minha esposa? Como que ela vai estar? Será que ela vai estar receptiva ou não? Você tem que se preparar para isso. Veja, todo mundo que vem fazer vem trazer uma mensagem aqui, ele tem que se preparar para apresentar a mensagem. Ele tem que ficar pensando assim: se acabar a energia, eu não tenho mais o slide. Se eu estiver totalmente dependendo do slide, acabou a mensagem. E se uma criança começar a chorar lá, como que eu vou agir? E se entrar um bêbado ali? E se começar a chover e fazer um barulho imenso? Então, você tem que entender como que vai funcionar o ambiente. Assim é no seu relacionamento. Quando você chega na sua casa, pode ser que a sua mulher sempre te recebe da maneira errada, porque você sempre chega da maneira errada também. Se ela sempre te recebe com palavras duras, chega com um buquê de flor na frente, assim, ó. Ou, não vou falar que é todo dia, né? Mas algum dia chega com um pacote de presente, embrulhado, assim, ó. Chega assim já, ó. Por quê? Porque pode ser que a sua esposa nunca mais ganhou presente teu. Só quando você namorava ela. E você pensa que a mulher não consegue entender isso? Ela fala: para conquistar, fez tudo, me dava até o mundo. Agora não quer me dar nenhum presente. Nem sequer o tempo para poder passear. Pois é. Por isso que a solução é trabalhar junto, né? Então eu achei interessante o que eles estavam conversando comigo ali, que eles trabalham juntos. E aí eu falei para ele que há poder em um marido estar junto com a esposa. Porque a primeira vez que a esposa saiu de perto do marido deu problema. Agora, aqui tem um ponto interessante nós meditarmos também. Deu problema, mas nós somos acostumados a culpar a Eva. Mas de quem que era a responsabilidade, Eva? De Adão. E agora o que eu quero ter para vocês aqui é algo extremamente importante. Preste atenção nisso, que isso aí pode salvar o seu casamento. Preste atenção. O que Adão estava fazendo que ele notou que Eva tinha, pinado, saído? O que Adão estava fazendo, pessoal? Ocupado. Adão estava muito ocupado com os deveres cotidianos do dia a dia. E olha que Adão morava dentro de onde? Do Éden, onde ainda não existia pecado. E Adão ali se interteu e a esposa saiu, ele não percebeu, e quando ele foi ver, a esposa já estava ali com o fruto. O que eu quero fazer aqui, nesse momento, é fazer você refletir. Será que a condição da sua esposa, ou será que a sua esposa não está tão longe de você, é porque você está tão assim preocupado, está tão, como que é a palavra aí? Absorto, envolvido com as coisas do dia a dia que são boas, que você esqueceu dela? Veja, o que a esposa mais precisa é afeição. O que os seus filhos mais precisam é afeição. Claro que o homem, nós entendemos que ele é o provedor, mas eu acredito que todas as mulheres que estão aqui não estão preocupadas com uma Lamborghini ou com uma Ferrari dentro da garagem, mas estão muito mais preocupadas com um marido atencioso, carinhoso, que ama, que se preocupa com as condições da esposa. Eu gosto muito de uma frase que o irmão Silverino sempre fala, que nós maridos temos que aprender a ver a lágrima não derramada. E sabe como você vai ver isso? Só se você tiver relacionamento com a sua esposa. Se você conhecer verdadeiramente o seu próximo ali. Porque senão você vai estar do lado ali, a pessoa está morrendo por dentro, está triste, está sofrendo, e você não está sabendo o que está acontecendo. Porque você não presta mais atenção na sua esposa. E eu preciso dizer mais uma coisa para você: quando você não presta atenção na coroa que você tem, o outro presta. É por isso que nós temos hoje em dia aí o número de casamentos, né, que é assustador no nosso país, está ficando já em segundo lugar, porque o divórcio é maior do que o casamento. O divórcio é a lei do dia.
mais pessoas se divorciam do que pessoas se casam. Agora, de quem é a culpa? Por isso que meu avô me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Toda história tem dois lados. Se você ouvir a história pelo lado do homem, você vai achar a mulher culpada. Mas se você ouvir a história pelo lado da mulher, você vai achar aquele homem culpado. É importante nós aprendermos, presta atenção, sermos homens de verdade, homens de valor, dar atenção à nossa esposa, realmente não matar o sonho da esposa nos seus sonhos, mas ser como um agricultor que cuida da planta, joga ali uma aguinha e que vê aquela planta crescer e dar frutos. Atrás ou do lado de um grande homem sempre vai existir uma grande mulher. E tem uma frase que os coaches têm dito muito aí: se a vida é uma corrida e você só tem pessoa ruim do seu lado, o que você deve fazer? E agora eu quero ver o que vocês vão dizer. O que vocês acham que você tem que fazer? Se a vida é uma corrida, Paulo fala, nós somos, como corredores, como atletas. Se a vida é uma corrida e você só tem pessoa ruim do seu lado, que te trava, o que você tem que fazer então? Deixar as pessoas para trás para você avançar? Você precisa treinar essa pessoa. Você precisa desenvolver algumas características ali que vai ajudar essa pessoa a desenvolver. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser suporte, é nesse ponto. Você tem que ajudar aquela pessoa a se erguer. Esse é o papel do marido. Se a esposa acaba te travando, você tem que ajudar ela a se destravar para ela desenvolver também. E isso, amados, não existe com coach, com PNL, isso só existe com Cristo. Veja, Cristo ficou ali 3 anos e meio com 12 homens, destravou 11. O último que não quis, porque realmente não quis mesmo. Pedro era um homem difícil. Todos aqueles homens eram homens difíceis. Como eu e você somos. E nós precisamos de avançar na questão de aprendizado e desenvolvimento. Se nós somos o corpo, nós entendemos o seguinte: ninguém vai correr uma maratona em sã consciência e vai correr 50 quilômetros, sendo que ele não consegue correr nem sequer 1 quilômetro. Então, o que a mente faz? A mente começa a treinar o corpo. É ou não é? Quando você está motivado, você decide: eu vou fazer academia. A academia do Senhor é a roça, tá? Mas vamos dizer assim, eu vou fazer academia, vou usar essa analogia. Eu vou fazer academia. O primeiro dia que você vai fazer academia, você malha ali e tal. Quando você chega em casa e dorme, quando você acorda, você está como? Tudo dolorido. É dor em tudo quanto é lugar. Só que aí você tem que ter motivação e perseverança para no próximo dia você ir de novo. E assim de novo, e assim de novo, e assim de novo, até que você começa a desenvolver o seu corpo. Os seus músculos começam a crescer. E assim também é com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com os nossos filhos. Você começa a ajudar ele naquela situação. Você começa a ter, como que é a palavra mais adequada aqui? Misericórdia quando ele erra. Porque entenda, nem sempre o companheiro ou a companheira vai conseguir acertar. Nem sempre. E quando ele errar, ele não precisa de uma pessoa que critica. Ele precisa de uma pessoa que ampare. Sabe, a maior prova de um casamento bem-sucedido não é um casamento que não tem briga, mas é um casamento que tem perdão sem recriminação. O dom do perdão é algo fantástico. Fantástico. E você tem que treinar isso. Se você tem dificuldade em perdoar, comece a treinar. Comece a perdoar. Comece a pedir para Deus força para isso. Porque nós estamos levando aqui do princípio que tudo o que vai acontecer na nossa vida de bom e a mudança extraordinária que vai acontecer não é pelo meu esforço. Apenas. Mas é pelo meu esforço ligado com o poder divino. Bom, agora eu quero entrar num ponto aqui para... Exatamente. Vamos entrar num ponto aqui interessante para que vocês não durmam. Então, vamos lá. Todo mundo que está aí com sono, erga um pouco o braço para cima aí. Isso. É importante. Nós estamos chegando já no ponto crucial da mensagem. E eu gostaria que você, homem, prestasse muita atenção no que eu vou estar falando agora.
porque não é fruto da minha imaginação, mas é a palavra de Deus que vai dizer para vocês. Bom, todo mundo aqui conhece a história de Caim? Sim ou não? Sim. Então eu não vou precisar ler, todo mundo já conhece a história de Caim, correto? E todo mundo conhece a sua situação. Conhece como que está o seu relacionamento no momento. Se está quebrado, se você, como marido e esposa, estão conectados ou estão desconectados, se não tem mais a amizade, se não tem mais satisfação na conversa espontânea, se não tem mais sorriso, mais alegria, se não tem mais aquele calor da amizade, da paixão verdadeira dentro do matrimônio, você sabe disso. E se você chegou numa situação como essa, muitas das vezes nós somos acostumados a culpar as coisas. Então você culpa, é a música, é a cidade, é tal lugar, é aquilo e aquilo mais. E eu queria nesse momento trazer a mente de vocês, ou a ideia de vocês, para Caim. Caim, ele viveu em um ambiente pós-pecado, correto? Mas ali não tinha música, tinha? Ali tinha filme? Ali tinha balada? Ali tinha cigarro? Droga? Cocaína? Crack? Essas coisas aí, tudo errado? Tinha isso aí? Ali tinha, vamos colocar assim, não tinha, se não tinha bebida, não tinha boteco, né? Então não tinha essas coisas ali. E mesmo assim, Caim destruiu a família. Então sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que a destruição da família às vezes não vem de fora, às vezes ela vem de dentro. E o pior é quando ela vem de dentro, porque quando ela vem de fora, normalmente nós estamos com o escudo armado. Quando é de fora, normalmente nós estamos mais atentos à aproximação do inimigo. Agora, quando vem de dentro, às vezes nos pega desprevenidos. Então, pode ser, marido, que o problema da sua família não é a sua esposa. Pode ser que o problema da sua família é você mesmo. E você não conseguiu ainda entender isso. Você precisa entender, e agora eu vou falar aqui de coisas assim, externas, que ser o líder é lavar a louça. Que ser o líder é chegar em casa quando a mulher está cansada, é fazer a janta. Ser o líder é pegar as crianças que estão chorando, que estão às vezes sujas ali. Ser o líder é compreender quando a mulher não consegue acertar. Ser o líder é falar palavras de ânimo, de apoio, quando ela te fala palavras de crítica. Bem dizer o que vos maldize. Se isso já é uma verdade lá para fora, imagina para o de dentro. Isso é ser um líder de verdade. Você já parou para pensar se você estivesse inserido num relacionamento onde você chega em casa e a esposa fala para você assim, amor, lava a louça para mim? E aí você pega e fala para ela, mas se eu não lavar a louça, é motivo de divórcio? E ela fala para você assim, não é motivo de divórcio. Aí você fala assim, não, então eu não vou lavar não. Aí daqui a pouco você chega em casa novamente, a esposa está destruída pelo dia, cansada, os filhos chorou o dia inteiro, deu trabalho para ela. E aí ela fala, amor, faz a louça, faz a janta. E aí você pergunta para ela, mas se eu não fazer a janta, é motivo de divórcio? Aí ela fala, não é motivo de divórcio não. Aí você fala, bom, então não vou fazer. Esse casamento provavelmente acabaria muito rápido. Sabe por quê? Porque você estaria casado com uma pessoa que sempre quer oferecer o mínimo possível. Ela só entrega o mínimo. E nós temos que se propor a entregar o máximo, dar o melhor de nós. Uma vez eu ouvi uma frase, e aquela frase me marcou. Aquela frase se tornou o meu alvo. Só que eu entendo que para essa frase ser dita sem ser uma hipocrisia, a mudança tem que ser feita em mim. E essa frase dizia assim, o maior exemplo de Cristo que eu tenho na terra é o exemplo do meu marido. Puxa vida, que frase linda, hein? Será que a sua esposa pode dizer isso de você, homem? Que o maior exemplo que ela tem de Cristo na terra é o seu? O dia que a minha esposa puder dizer isso sem ser hipócrita, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Porque eu vou entender que realmente agora eu sou um homem convertido, não somente um homem convencido.
O que eu e você precisamos fazer é começar a atender a voz de Deus. É começar a aplicar aquilo que nós já aprendemos. É pôr em ordem a nossa casa, pôr em ordem a nossa família, pôr em ordem os nossos sentimentos, pôr em ordem o nosso comportamento. E eu queria falar mais uma vez para vocês gravarem. Se o amor acabou, se a afeição acabou, você tem como responsabilidade de voltar a praticar as primeiras obras, voltar a praticar as primeiras afeições, para que a sua esposa volte a te amar como ela deveria te amar, para que você volte a amar a sua esposa como você deveria amá-la. O casamento, ele deve ser o lugar de afeto, o lugar onde você, esposa, que está com dificuldade, possa ter a liberdade de chegar no seu esposo sem ser reprimida ou recriminada e falar: amor, eu tenho esse problema. Vou usar só um exemplo aqui: amor, eu sei que tem que usar saia, mas eu detesto usar saia. O que eu queria era usar calça. Como que eu faço agora, amor? Então, o que o marido sabe fazer? Não vai falar assim: ah, mas você também é uma mundana e tal e tal. Não, ele vai ter sabedoria, ele vai tratar daquela situação com carinho, com amor, com afeição. Comece a se colocar no lugar do cônjuge, pelo menos uma vez ou outra. Quando você chega e fala assim: ó, estou com um certo problema aqui, já parou para pensar se ele falar assim: se vira, cada um com seus problemas, você cuida do seu, eu cuido do meu, você ficaria feliz? E por que muitas vezes nós fazemos isso? Por que muitas vezes nós agimos como crianças mimadas? E já finalizando, tem algum psicólogo aqui? Aqui dentro? Não, né? Mas nós temos a irmã Célia ali fora. Eu já falei sobre isso, mas volto a dizer, nós precisamos aprender a ressignificar. Tem muito homem de 40, 50 anos que não passa de uma criança de 10. Pode ser que você sofreu um trauma na sua juventude. E aquele trauma marcou a sua vida. E agora, toda vez que você vai resolver um problema, você resolve baseado naquele trauma. Existe a corrente, ou seja, o ciclo do ferido. O ciclo do problema. Não deveria, mas é. Aquele que foi ferido, fere. Aquele que foi abandonado, abandona. Aquele que foi abusado, abusa. Aquele que maltratou, maltrata. Se Cristo não quebrar esse ciclo, nós vamos continuar assim. Isso é bíblico. A palavra de Deus fala que nós vamos tentar até a terceira e a quarta geração. É óbvio que tentação não quer dizer que você tem que atender aquilo, mas normalmente, se você não tem um direcionamento espiritual, você vai agir segundo as suas emoções, você vai agir segundo os seus sentimentos, e isso é um problema enorme. Porque o filho que não teve referência de pai, ele não consegue ter referência de esposo. E para finalizar, que meu tempo está avançando ali, eu gostaria de ser no ponto com vocês na questão do horário. Toda família envolve 3. Leve isso com vocês. Toda família envolve 3. Se você não aprender a ressignificar a família número 1, que é pai e mãe, a sua criação, você vai ser uma pessoa com muitos problemas na família número 2, que é você e a sua esposa. E você vai comprometer a família número 3, que é os seus filhos. Você precisa hoje dizer um basta para Satanás. Eu não vou replicar as coisas erradas que meu pai fez. Eu não vou replicar as coisas erradas que a minha mãe fez. Hoje chega. Chega, é isso mesmo. Satanás vai dizer para você: você não consegue, você é um fracassado, você já tentou várias vezes, você tem 30, 40 anos de casado, de casada, e ainda não tem o matrimônio que você gostaria de ter. Para de tentar. E você vai dizer para ele: eu não vou agir baseado na emoção, eu não vou agir baseado no sentimento, eu vou agir baseado no princípio. E se nós formos avaliar o princípio, lá em Efésios capítulo 3, a palavra de Deus fala que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que eu e você podemos pensar ou imaginar,
segundo o poder que opera em nós. Você precisa entender que o poder de Deus quer operar em você. A mudança que você deseja, Deus vai fazer na sua vida, mas você precisa aceitar, você precisa escolher. Então, quantos de vocês que vão dizer junto comigo hoje, eu escolho dizer não para Satanás? Vamos junto? Eu escolho dizer não para Satanás. Isso é importante, amados. Nós precisamos inculcar isso na nossa mente. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, como eu creio que já tem trabalhado. Ele vai mostrar para você o que você, homem, precisa mudar. Pode ser que tudo que foi dito aqui, você não está sofrendo desse mal. Mas pode ser que você tenha outro problema. E o Espírito Santo vai tocar na sua ferida e vai falar assim, ó, aqui está o óleo, o azeite para cura. Deus quer curar a sua ferida. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer que você realmente seja um rei que tem uma rainha, que é uma coroa. Deus quer fazer de nós famílias do céu na terra. E através dessas escolhas que vocês têm feito aqui nesse congresso, sem dúvida alguma, que nós sairemos daqui mais do que vencedores, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos dobrar os nossos joelhos agora, não como derrotados, mas como vencedores, em nome de Jesus. Pai Celestial, no nome santo de Jesus, nesse momento, dobramos aqui os nossos joelhos, mas não queremos dobrar só os nossos joelhos, Pai, mas também as nossas vontades, os nossos gostos, tudo nos seus pés, tudo entregando no altar. Pai, eu sei que não tem nada de bom em mim, em nós. As nossas melhores vontades, elas são corrompidas. Mas nós precisamos da graça, mais uma vez na nossa vida. Nós queremos ouvir a voz de Deus, dizendo para nós que é possível, que ainda que nós estamos no fundo do poço, o Senhor pode nos resgatar dali. Que ainda que tudo parece perdido, o Senhor pode nos fazer viver uma novidade de vida. Como que se nada tivesse acontecido, o Senhor olha para nós e nos perdoa. Eu sei, Pai, que tudo isso é através do sangue de Cristo. Eu sei que Jesus trilhou o caminho que eu deveria ter trilhado. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E nós queremos, Pai, nesse momento agradecer pelo Senhor não ter poupado o seu único Filho. Eu sei que quando o Senhor olhou para Jesus na cruz, o Senhor viu cada um de nós que estamos aqui. O Senhor conhecia cada uma das nossas histórias. O Senhor sabia que nós estaríamos aqui neste momento. Estaríamos nesse congresso, junto com esses irmãos que também estão buscando famílias fortes. Que o Espírito Santo trabalharia no nosso coração. E nesse momento, o Senhor tem muita fé. Sim, o Senhor Deus tendo fé, que nós podemos escolher o certo. Que nós podemos dizer não verdadeiramente para Satanás, e sim para Cristo Jesus. E eu suplico que o Senhor possa sarar a ferida dessa esposa que está ferida aqui. O Senhor conhece todos os problemas. O Senhor sabe aquilo que machucou o coração dela, aquilo que tirou a força, a energia, o desejo de continuar caminhando. Também oro, Senhor, por esse marido que está aqui, que perdeu o desejo e a vontade de lutar pelo seu lar. Que às vezes perdeu o encanto por aquela que um dia ele tanto amou. Mas que sente nesse momento o desejo de voltar a lutar pelo seu matrimônio, de voltar a ser um homem de valor, ou de começar a ser um homem de valor ao padrão de Cristo. E juntos, maridos e mulheres, moldando filhos fortes, para que nós venhamos a ter uma igreja forte, que venha receber a chuva serôdia de concluir a obra. Que essas palavras não venham a ser palavras ditas ao vento,
mas que ela venha ficar gravada dentro do nosso coração e nós possamos receber o poder que vem do alto para aplicar na nossa vida e muito em breve começar a ver a mudança que tanto desejamos no nosso matrimônio. Começar a ver a mudança que tanto desejamos na nossa família, a mudança que tanto desejamos ver em nós. Nos conceda isso, ó Pai. Não porque há algum merecimento em nós, mas porque a sua misericórdia, porque a sua graça nos alcança mais uma vez nesta manhã. Agradecemos por tudo e suplicamos que o Senhor continue conosco nesse congresso. Tudo isso pedimos no nome santo de Jesus. Amém.